Estimado, você é da época logo depois então, da sua chegada aqui, você deve ter conhecido o prefeito Nodi. Conhecia, convivi com ele. Você conviveu bastante com o Nodi? Cheguei até a trabalhar um período com ele. Como é que você lembra o Nodi, muito visionário, muito na frente de todo mundo? Assim, eu acho que todo mundo tem seus aspectos positivos e negativos, né? Quer dizer, acho que o Nodi tinha um aspecto muito legal, que era esse, de uma certa forma, eu diria assim que essa figura, talvez, um perfil político bastante diferenciado, né? Era um cara típico, um cara original, um cara peculiar, mas ao mesmo tempo também eu me ressentia, até porque eu trabalhei com ele, que, assim, eu tenho uma história interessante. Na época que eu trabalhava na prefeitura, ia ter os Jogos Abertos. Você lembra? Os Jogos Abertos que foram sustados, porque, se eu não me engano, o Rio do Sul não teria capacidade, enfim, viu na última hora, uma coisa bem parecida com o Brasil na Copa do Mundo agora, nessa próxima Copa. Então houve não sei por que exatamente, acabei indo numa reunião na casa do Nodi, onde estava, enfim, um alto comando ali da prefeitura, e na qual eu lancei para o Nodi uma ideia assim, que era até uma ideia arrojada, mas eu fiz até uma analogia com um processo que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o chamado processo Paulo de Fronten, que foi um engenheiro que deu água para o Rio de Janeiro em 6 dias. Não sei se você sabe dessa história. Então eu brinquei de propor essa ideia para o Nodi, que era o seguinte: adequar a cidade urbanisticamente em uma semana para o evento que até então iria acontecer. Tá? O Nodi achou incrível, achou... só faltou me beijar, claro, entendeu? Claro. Achou bem daquele jeito dele. Daquele jeito dele, achou fantástico e, poxa, regozijou muito, né, dizendo que era de pessoas assim que ele precisava, entendeu? Eu voltei para casa no estado de glória, eu tinha meus filhos todos pequenos ali, pensando, meu Deus, isso aí é o tipo do governante, entendeu? Que o Brasil precisa e que nós precisamos usar ele como canal. E me mandou procurar ele, eu trabalhava na prefeitura, no dia seguinte para ver os detalhes. Acordei cedo, me preparei, fiz uma pauta de intenções toda, entendeu? E passei, não precisa dizer que eu passei uma semana, tá, indo de um lado para o outro, e ele não se lembrava mais do que tinha me prometido, a empolgação dele foi por água abaixo. Então tinha aquela jogada que eu achava assim, que ao mesmo tempo que ele era muito divertido, mas era um pouquinho difícil trabalhar com ele, no sentido de que você nunca sabia o que era sério, o que era brincadeira, né? Sempre me bate aquela jogada de uma figura deliciosa, mas um pouco difícil de trabalhar. Como é que você vê, voltando o tempo, o Rio do Sul hoje, moderno, crescendo muito? Estamos engarrafados por tudo quanto é canto, claro que perdemos algumas pontes aí durante a enchente. Como é que você vê o Rio do Sul hoje? No seu plano diretor, no seu desenvolvimento, na sua mobilidade urbana, calçadas, pontes, essa coisa toda, o rio aí cheio de galhos dentro, pedaço de fusca, pedaço de geladeiro, pinico, poltrona, aquela coisa. Como é que você vê o Rio do Sul hoje, lembrando lá de quando você chegou aqui há 28 anos atrás? Olha, eu vou te dar uma referência que eu acho muito interessante, que foi até uma colocação de uma vez de um convidado, um arquiteto que eu não me lembro exatamente o nome da pessoa, mas que fez essa colocação. Isso talvez uns 10 anos atrás. Mas nós conversando, ele colocava o seguinte, quer dizer, no futuro, que é o futuro já passou, ou é o que está acontecendo agora, as cidades de pequeno e médio porte serão os lugares onde você pode almejar essa qualidade de vida de uma forma mais clara. Por quê? Porque você tem as possibilidades físicas, tá, de se deslocar de um ponto para outro, entendeu? Quer dizer, quer seja através em menor tempo. Ou seja... Curto espaço, claro. E curto espaço. Né? Você vai daqui a Laurentino fácil, vai daqui a Lourdes, tudo mais fácil. O tal do deslocamento, que é tão apregoado hoje em dia, né? Todo mundo tanto fala hoje em dia de acessibilidade, que envolve tudo isso, né? Mas, enfim, por que isso? Porque no mundo de hoje nós temos, quer dizer, todo o procedimento de comunicação, quer dizer, basicamente está focado ou na informática ou na mídia de televisão. Então, essa necessidade de deslocamento acaba sendo muito menor. Tá? Cada vez mais você tem a tendência, até mesmo de você ou trabalhar em casa. Por exemplo, você quer ver um fenômeno que hoje em dia é muito explícito, é que grande parte das pessoas hoje em dia já não almoçam mais em casa, não é verdade? Acho que você não almoça em casa, provavelmente a maior parte das pessoas aqui. Por quê? Porque essa operacionalização dos serviços, a mão de obra é cara, entendeu? Então, assim, o mundo mudou muito. Até quando você pega o exemplo do Gino Delotto, é até uma coisa interessante o seguinte, porque o Gino Delotto,
no momento em que ele, digamos, tinha esse conceito de estudar uma forma e de propor uma forma da cidade, era outro tempo, você tinha outro tipo de pressão. Então, olha só que interessante, você tinha uma figura que era capaz de pensar num projeto, né, quase que de uma maneira solitária. Era uma visão pessoal, né, muito pouco compartilhada, até porque ele não tinha pares com quem discutir naquela época. Tá? Era um visionário, tinha um conceito muito bacana e tal. Grande parte do seu conceito vigorou, tá? Mas era um outro tipo de forma de fazer esse produto, planejamento urbano. Hoje em dia, a essência do planejamento urbano é a discussão com a comunidade. Tá? Você tem, além do Gilles Delottre, você tem o projeto também do George William, que é um projeto também, às vezes, esquecido, mas é um projeto muito interessante, se não me engano, da década de 70, que previu toda uma beira-rio, todo um conceito de cidade, que em grande parte ele se mostrava correto em relação àquilo. Tá? Mas esse modus operandi mudou hoje em dia. Né? Quer dizer, então hoje em dia tudo está envolvido, cara, nós vivemos num mundo de massa. Tá? Então a discussão não é nós dois, eu posso ter minha ideia, você pode ter outra ideia. O crescimento é muito desenfreado, né? Olha só, é muito rápido. Não, e quer ver que coisas, alguns dados que podem parecer chocantes, mas tem que ser chocantes mesmo. Você sabia, por exemplo, que o número de automóveis em Rio do Sul nos últimos 9 anos duplicou? 9 anos. Tá? Sabia. E você sabe que dentro dessa projeção, nos próximos 6 anos, ele vai duplicar de novo? Então, olha só que interessante. Há 9 anos, que é muito pouco tempo atrás, você tinha uma situação urbana, tá, que daquele tempo ninguém nem imaginava a possibilidade de um engarrafamento. O engarrafamento chegava a pegar até bem, era quase dava a impressão de uma cidade grande. Uma metrópole, aquela coisa era um fato exótico, fato entendeu? exótico, é. Hoje em dia é corriqueiro. É corriqueiro. Meu escritório ali fica na frente do antigo Correio, todo dia está engarrafado aquilo. E repara o seguinte, houve adequação de trânsito, né? Mas assim, como é que você vai conseguir consolidar um sistema viário, que é um processo físico, que depende de limitações físicas, entendeu? Com um crescimento em progressão geométrica, que é da velocidade do crescimento de automóveis. Repara o seguinte, 9 anos você duplicou. Tá? Com mais 6 vai duplicar de novo. Então, olha só, se hoje as pessoas já ficam muito sensibilizadas, é muito difícil você ter estacionamento no centro. Certo? Quer dizer, poxa, já se cogita da hipótese de desfazer edifícios de estacionamento. Eu ia te perguntar isso depois. É uma tendência, se não estão fazendo ainda, certamente o farão daqui a pouco, tá vendo? Tá? Mas olha só, repara como é que mudou a realidade das pessoas. Então, quando se fala de ciclovia, bem, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, mas olha só, então assim, mudou tudo, tá? E Rio do Sul, dentro desse contexto, que a nós nos parece que Rio do Sul está muito, digamos, flagelada pelo carro, tá? Mas ainda muito menos, né, esse fenômeno em Rio do Sul ainda é muito inferior a outras cidades de maior porte. Tá? É difícil conseguir uma vaga, mas ainda consegue. Em Florianópolis você não consegue vaga no centro. Dá 2, 3 voltinhas, daqui a pouco pintou uma brecha, claro. Outro dia fui no Blumenau no domingo, entrei em Blumenau, desisti no domingo porque tinha um engarrafamento de alguns quilômetros. Voltasse para o Rio do Sul, fosse caminhar na ciclopista. Voltei a ciclopista. Claro. Diante disso, estimado, eu vou pedir a gentileza para nós irmos ao nosso intervalo. Perfeito. E é depois do nosso quadro Fundo do Baú, e você vai responder, já que nós estamos nesse patamar de desenvolvimento desenfreado, de crescimento, duplicação, cada 6 anos duplica o número de carros, não sei o que fazer então com o nosso plano diretor? E o nosso rio está aí cheio de entulho, ninguém limpa o rio, agora estão pensando em limpar, aquela coisa toda depois do nosso Fundo do Baú. Por isso que nós temos que ver a forma de como é que nós podemos normatizar, regularizar, legalizar essas ações da venda desses lotes. Muito bem. Bem, prefeito, doutor Walter pediu o gancho. Walter, por favor. Só o prefeito e até o promotor de justiça está aí, sabe que a venda de qualquer lote sem o loteamento estar aprovado é crime. Vamos imaginar o Jardim América. Muitos prédios saíram, continuam saindo e vai vir outros. Então, esse conceito também vai mudar em relação à construção de prédios? Olha, digamos assim, tende a, certo? Na realidade está sendo discutido, bastante discutido, de uma forma muito bacana, tá vendo? Tá? Mas a ideia justamente é fomentar-se a verticalização.